O Brasil todo reage de uma maneira muito parecida. Eu acho que, talvez na minha carreira, é a primeira vez que eu tenho vivenciado isso. As reações de entusiasmo, as reações de euforia, de encantamento com esse espetáculo é igual. Já fomos ao Sul, Sudeste, Nordeste, já fizemos 3 vezes Belo Horizonte, já fizemos 2 vezes Recife, vamos voltar ao Recife, já fizemos 2 vezes Porto Alegre, Florianópolis, e é sempre igual. É um entusiasmo do público, uma vibração no final, que é emocionante, porque eu acho que a peça toca nesses temas que são muito caros a nós hoje, Sim. nos momentos que passamos hoje. Né? Primeiro lá, nesse encontro do Freud com C.S. Lewis, que é basicamente sobre a questão da existência ou não de Deus. O C.S. Lewis escreveu Crônicas de Nárnia, um homem que era um ex-ateu que se converte ao cristianismo. E o Freud convida justamente ele para esse encontro aqui no gabinete dele, porque ele quer entender por que um homem inteligente como ele pode simplesmente abandonar a verdade por uma mentira insidiosa, segundo palavras do Freud. E então a existência de Deus, o sentido da vida, o sentido da dor e do sofrimento, vida após a morte, mas tudo isso com muita leveza, como você bem viu no espetáculo. Com leveza, com humor, com ironia, eles se provocam, eles se cutucam, né? E então não é uma peça para iniciados. Sim. Não é uma peça para a bolha da psicologia. É uma coisa restrita, não é? É uma peça para público. Qualquer tipo de pessoa que venha ver o espetáculo, de qualquer nível intelectual, vai adorar, vai entender e vai sentir alguma conexão com os temas. Sim. Porque quem hoje a gente pode dizer assim, olha, eu nunca pensei se Deus existe ou não. Sim. Eu nunca pensei se tem vida após a morte. Eu nunca pensei o que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai, de onde a gente veio, né? São as questões mais básicas dos questionamentos do ser humano. Então, como a gente conseguiu, a direção do Elias Anderato, um diretor de uma sensibilidade enorme, foi um conjunto, né, de acerto. O cenário do Fábio Lamatame, indicado inclusive ao prêmio Shell de melhor cenário do ano. Se eu não me engano, a tradução do texto do Marc Saint-Germain é da Clarice Abujan, uma tradução incrível também. E aí é um conjunto, né, que fechou e mostrando esses personagens com muita humanidade. É sobre a obra do Freud? Não. É sobre a obra do Lewis? Não. É sobre a fragilidade humana. É sobre como a gente lida com a dor, com o sofrimento, com as questões da vida, né? Questões filosóficas, né? Existenciais. E por isso toca todo mundo. E uma coisa que você colocou muito bonita no encerramento do espetáculo, que o espetáculo é um elogio ao diálogo respeitoso, que está tão difícil hoje em dia, né, nos tempos atuais. Talvez essa seja uma das questões que mais me encantou no espetáculo. Porque são 2 homens que pensam completamente diferente. Freud, pai da psicanálise, C.S. Lewis, um dos maiores defensores da fé cristã, pensam completamente diferente, têm embates veementes em alguns momentos, mas nunca perdem o respeito um pelo outro. Nunca é pessoal, é um embate de ideias. Mas existe o exercício da escuta. Eles se ouvem, argumentam, contra-argumentam, contra-argumentam, mas jamais passam da linha do respeito e demonstram que é possível conviver, não é só respeitar. Sim. É conviver com pessoas que pensam diferente de você. Tão difícil no nosso país hoje, né? Tão difícil. Hoje a gente vê as famílias se desintegrando por questões, não é nem só de política, é de futebol, é de religião, de qualquer coisa. Né? São grupos grupos fechados que acreditam numa mesma coisa, quer dizer, numa troca, né? E a troca é tão rica para a evolução. Eu acho que a culpa um pouquinho é desse indivíduo aqui, que nas mídias sociais tudo vira
Você bota lá, larga e seja o que Deus quiser. Ninguém precisa ouvir a resposta. Lançou uma ideia e foi. Concordou, não concordou, tchau, já era. Não tem mais a interação, né? Não tem. Porque quando existe a interação, a gente fala assim, é verdade, mas será que, se a gente pensar, não daria para... Você já tentou para esse outro aspecto? Né? Veja bem, o envolvimento pessoal, né? Ali o carinho, o respeito pelo próximo, faz a gente pensar. É o que acontece com o público na peça. Muitos ateus vêm aqui, já veio uma moça uma pessoa muito bacana lá, acho que foi na Bahia, que a gente teve recentemente, ela falou assim, olha, a conversa que vocês, da peça, depois tem um debate com um padre no final, um padre maravilhoso, e ela falou assim, olha, vocês abalaram o meu ateísmo. E é isso. Outros abalaram a minha fé, porque são reflexões. Não é para mudar ninguém, não. Ninguém quer mudar ninguém, não. É só para a gente falar, também tem esse outro lado. Né? É para trazer reflexões. Nada ampliar as visões. Por exemplo, você mostra um lado, por exemplo, o próprio cenário é testemunha disso. O lado místico de Freud, né? Que não tem nada a ver com a instituição religiosa em si, e sim da busca do ser humano por encontrar um sentido para a existência. Né? É o entendimento da mitologia, o estudo da mitologia é importantíssimo, né? Para entender os primórdios, né? do pensamento filosófico que vem lá da Grécia, né? E, enfim, Freud era um homem muito profundo, né? Ele, para debater sobre a religião, ele era contra as religiões. Sim. Ele nunca falou nada sobre religião, que sim, falou sobre o apoio que as pessoas buscam na religião ou na existência de Deus. Sim, ele tratou disso. Mas a crítica feroz dele era contra as religiões instituídas. Ele respeitava pessoas que tinham religiosidade. Ele foi amigo durante a sua vida toda de um pastor protestante, o Pfister, com quem ele se correspondeu a vida toda, frequentava a casa dele e, segundo relatos da Ana Freud, dizia que quando o Pfister chegava, era como o flautista flauta mágica, da flauta mágica, como entrasse lá em que encantava todo mundo. Tamanha alegria que ele trazia para a casa dele. Ele era recebido como um membro da família na casa. Então, ele não tinha um preconceito. Não. Agora, debatia com o Pfister, argumentava, e para isso, ele estudava o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Torá, Cabala, Alcorão, Cabala. Ele se mergulhava para poder ter um argumento razoável. O Freud era um ser que tinha coragem de duvidar. E isso é corajoso numa sociedade que quer verdades prontas para atenuar o seu vazio. Não, sem dúvida. Muito corajoso. Tem uma frase, você citou o Pfister, que eu até selecionei aqui, faz quase 15 anos que pude entrar pela primeira vez na casa de Freud e rapidamente me apaixonei pelo seu modo amável e pelo espírito alegre e livre de sua família. E ainda na mesma carta comenta, sentia-me como namorada dos deuses olímpicos. E se me perguntassem sobre o lugar mais aprazível da Terra, eu responderia, informem-se na casa do professor Freud. Olha que bonito. Isso está no livro das correspondências deles. Correspondências. Olha que bonito. Freud, isso é muito interessante que você trouxe, porque o Freud sempre, e essa é uma outra questão interessante da peça, dessa nossa montagem, o Freud sempre foi retratado com um certo ar sombrio, nebuloso, sempre parece que tem uns corvos voando em cima dele. Uma coisa meio de Edgar Allan Poe em torno dele. Sim, ele era um homem atormentado também, mais na sua juventude, pelas buscas e procuras e tudo, mas era um homem terno e amável, como você colocou. Eu lembro que na minha ignorância, logo no começo que a gente fazia debates com os psicanalistas aqui, eu falei, porque ele era um homem muito duro, muito rígido. Ela falou assim, sim, homem profundo. Ela falou, não era duro, não, ele era extremamente terno.
E é só ver as histórias das pessoas, do que as pessoas falam dele, de como ele se relacionava com família e etc e tal. E isso me ajudou muito na composição do Freud, da humanidade dele. Nosso interesse não era trabalhar a obra do Freud, mas a humanidade dele. Quem era esse homem aos 83 anos de idade, que sofria de um câncer na boca e continuava com esse vigor intelectual, não se entregou em nenhum momento, né, para tentar ainda conversar sobre as coisas que estimulavam a sua mente. Não, e tão à frente do seu tempo em questões da mulher. Todas as ex-pacientes dele que tinham uma identificação com o lado intelectual, como Lu André Salomé e tantas outras, seguiram. Inclusive a própria Lu André Salomé foi uma das analistas da ANA, depois que ele começou analisando e passou para... Então ele dava muita importância, ele disse assim, eu descobri a psicanálise através das mulheres. Das mulheres. Ele talvez tenha sido o primeiro homem a ouvir as mulheres. Exatamente. As mulheres, bom, se não são ouvidas até hoje, imagine no começo do século XIX. Então, porque foi através das pacientes dele e dos conflitos do feminino que ele começou a analisar e, portanto, ele se relacionava, ele ouvia, ele começou a entender o feminino, a alma feminina, para tentar descobrir, porque via que remédios não curavam aquilo que diziam que eram as doenças das mulheres. Ele era neurologista. A neurologia não conseguia dar conta. Então, no processo todo, quando ele descobre que, depois de um certo, né, já um desenvolvimento do processo psicanalítico, quando ele fala que surtia efeito, ele falou assim, então, tem cura. Mas para isso ele teve que ouvir as mulheres, ele teve que se relacionar com elas. Nisso ele foi um precursor. E a primeira sugestão para a livre associação de ideias foi de uma paciente, uma das primeiras pacientes. Não quero ser hipnotizada não, eu posso falar o que estiver passando pela minha cabeça, e ele soube ouvir isso. Bom, vamos experimentar. E ali estava ingressando a psicanálise, incrível. Olha que abertura, né? Homem brilhante, né? Agora, uma coisa que me impressionou muito na tua interpretação é a linguagem corporal. Eu assisti alguns documentários sobre Freud, especialmente quando ele já estava bem adoentado, com a idade avançada. Nossa, é como se a gente estivesse vendo Freud no palco. E isso emociona muito, porque todo o processo e a coisa, por várias vezes, você humaniza bastante o Freud. Eu acho que isso colabora muito para a identificação imediata do público. Você sabe que eu não vi nenhum desses documentários. Nossa, caramba. Eu vi alguns que, inclusive, teve mais de 20 mil documentos que foram liberados agora. Agora esse ano, começo desse ano, se eu não me engano, ou finalzinho do ano passado, que a peça já estava em cartaz. E aí eu vi alguns videozinhos dele, nem acho tão parecido. Mas fiz questão, inclusive, de não ver nem as séries que já tinham séries de outros atores passando na TV, não quis ver nada, eu vi só algumas fotos. As fotos é que me trouxeram o andar, não. Nem isso, nossa, não. Mas te garanto que está parecidíssimo. Não. O trabalho de composição é muito diferente, né? Ele é engraçado isso, né? Quando você faz uma das técnicas de interpretação, memória emotiva, né? Do trabalho de Stanislavski, Grotowski, os teóricos da arte dramática, né? Da interpretação, que é você buscar, chama-se memória emotiva, você vai buscar na tua memória pessoal de coisas passadas dentro de você, coisas que possam te ajudar a trazer verdade para semelhanças do que o personagem tem, emoções, sentimentos, etc e tal, do que o personagem pode ter. Nunca vai ser igual do personagem, mas a dor que um personagem sente, eu tento buscar uma dor, né, na minha vivência pessoal, de passado, de lembrança, o que quer que seja, que eu consiga traduzir ela no meu sentimento, né, no processo de ensaio, de construção de personagem, para jogar ali e tentar trazer verdade para aquela interpretação de dor. Senão fica só caricatura. Chora, finge que está chorando. Não, isso não funciona mais.
desde a década de 60 que ninguém aceita mais isso. Né? Então, nesse trabalho, e para a construção de o Freud com 83 anos, eu fui buscar na minha... Isso é muito natural para mim, no meu avô, que era uma figura importante para mim, emocionalmente, foi uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte com ele, então é dele todos os trejeitos... O seu avô materno? Materno. Austríaco? Não, ele era ucraniano. Ucraniano, tá. Austríaco era o do paterno. Sim. E... Então, natural, mas não é assim, vou fazer com o meu avô. Sim. Não, é a memória que vem. Então, eu vi um dia que no ensaio, esse é o processo de ensaio, você vai jogando as coisas, vai intuitivamente, assim. E eu via que no processo de ensaio eu falava o tempo todo o Freud com a mão assim. Os dedos eu fazia assim, eu nunca abria, não fazia a mão. É verdade. E aí um dia eu me olhando, eu olhei e falei assim, é a mão do meu avô. Porque meu avô era mascates, ele vendia roupa, com malas pesadas, e ele teve problema na mão, teve que operar as duas mãos aqui, ele fez naquela época cirurgias, não cortaram o nervo e tal, ele não abria a mão. E ele falava assim. E essa memória para mim é muito forte. Então, quando eu vi, eu estava fazendo o Freud assim. Quer dizer, não tem nada a ver com o Freud. Sim. Mas é o meu Freud. Mas quando você faz com verdade, quando você vai com a emoção genuína, e sim, um homem de 83 anos, como o Freud tinha, o meu avô era mais velho também, tem esse andar, você vai trazendo e você vai... O teatro é convenção, né? Você diz assim... Eu sou o Freud, desculpe o barulho. Não, tá ótimo. O público falar, então tá. Se eu faço de verdade, fala, então tá bom. Então, esse é o Freud. Claro que pode ter uma semelhança, pode ter, é meio natural. Eu faço, sim, no registro da expressão dele nas fotos, sim, isso, óbvio que isso tem a maneira de sentar, de cruzar... Tem um impacto, a gente olha, isso naturalmente vai vindo, mas não é que eu assim, vou e me... Sim. A única coisa é isso, você vai juntando, é um quebra-cabeça, você vai juntando e só depois que a peça estreia e que você começa, que aí você vai montando o final do quebra-cabeça. Eu estava comentando antes da gente chegar aqui para começar a entrevista, do final da peça, né? Claro, não vamos dar spoiler, mas maravilhoso. Eu acho que sintetiza muito do que o Freud era. Ele era muito solitário nessa busca, né? Porque os próprios seguidores dele, ele perdeu muitos seguidores por ele estar sempre se reformulando. Eu me lembro que na época da faculdade, eu fiz psicologia, a prova era sobre a primeira tópica, da ansiedade. Então a gente fazia... Aí na segunda tópica ele já desdizia uma série de coisas. Então, isso torna muito inseguro a pessoa que busca certezas definitivas. Porque o próprio Freud se sentia caminhando no mundo como sobre areia movediça. E o mundo é areia movediça, né? Não, sem dúvida. E eu acho que talvez Freud seja um dos maiores filósofos do século XX. Porque é um pensador, né? Porque ele não pode dizer que ele lidou só com um tema, né? O mergulho dele nos questionamentos de vida, nos questionamentos, todas as áreas, né, da vivência humana, do psiquismo humano, é comparável só aos grandes filósofos da história, né? E ele era um grande escritor, né? Não é à toa que ele tirou o prêmio Goethe. Ele sabia explicar. Ele gerava uma curiosidade. Quando você lê, por exemplo, Leonardo da Vinci, Uma Lembrança de Infância, você mergulha como se estivesse num romance. Ele foi indicado 12 vezes ao Prêmio Nobel da Literatura, né? Sim. Da literatura. Aliás, ele é mais conhecido pela obra literária, filosófica, do que propriamente pela obra científica. É verdade. É muito interessante. E assim, para mim é uma alegria muito grande, porque quantas vezes um ator tem a possibilidade de ter um Freud para fazer na vida? Um personagem desse porte. Então eu digo que esse é um dos momentos, sem dúvida, talvez o mais marcante, mais impactante desses meus 54 anos de carreira. Beleza. Agora, queria agradecer muito
a tua participação aqui no Divã Cultural. Daqui a pouquinho já vamos ter a sessão das 17 horas. E agradecer muito esse tempo destinado ao Divã Cultural e desejar vida longa ao seu espetáculo, cada vez mais pessoas se aproximando de Freud e do seu grande talento dramaturgo. Muito obrigado. Olha, nós estamos muito felizes de chegarmos ao Rio de Janeiro. Muito, muito. Nós já queríamos ter chegado aqui, nós estamos há 2 anos e meio em cartaz. E a gente não tinha conseguido um bom teatro. A pauta, sim. As pautas são muito, a agenda é muito cheia dos teatros aqui, não tínhamos conseguido. Mas a alegria de estar aqui é muito grande, por várias razões. Primeiro, esse teatro para mim tem uma história, Teatro Adolfo Bloch, que é o antigo Teatro Manchete. Foi inaugurado em 1973 por uma peça chamada O Homem de la Mancha, que tinha como protagonista Paulo Otran, Bibi Ferreira e Grande Otelo. E eu estava nessa peça, como figurante, lá atrás, encostado lá no fundo, mas estava vivenciando. Eu digo que aqueles anos, foi a segunda peça profissional que eu fiz, aqueles anos foram meus anos aquilo que valeu um ano de faculdade, de escola, ou uma faculdade inteira, convivendo com esses artistas e outros que tinham no elenco desse porte. E então, voltar para cá, para esse palco, 51 anos depois, para mim é reviver um pouco aquele momento tão importante, de tanto aprendizado e direção ainda do Flávio Rangel, de vários diretores do teatro brasileiro. Então foi um momento muito importante. Estar aqui no Rio, alguns anos já que eu não vinha me apresentar aqui, e vamos ficar até dia 20 de outubro. Sim. Sexta, sábado e domingo. Sábado tem 2 sessões, sempre às 17 e às 20 horas. E a gente já encomendou a segunda sessão, abre extra também aos domingos, porque tem uma às 17. Sim. E já vamos agora encomendar a sessão das 19h30, porque os ingressos já estão indo assim com uma velocidade bem grande, o que nos deixa muito felizes. Um agradecimento aí ao público carioca, que sempre prestigia tanto o teatro brasileiro. E uma coisa, falando das tuas vivências de teatro, me lembrei que é uma coincidência, o Jung chamaria de sincronicidade, né? As coincidências significativas. Em 2015, se eu não me engano, você estava com uma peça chamada A Última Sessão, escrita por você. Como é que as coisas vão? A Última Sessão, um texto que eu escrevi lá por volta de 2013, mais ou menos. Estreamos em 14 em São Paulo, e em 15 viemos para cá. E até você trabalhou no Rio, né? No Rio eu fiz como ator também. Porque em São Paulo eu produzi e dirigi. Aí não dá para, enquanto dirigindo, é muita coisa. Aí, mas no Rio, a peça já tinha passado no tempo, eu substituí o ator, o Silvio Zilber, que fazia lá em São Paulo, e eu fiz aqui. Mas era a última sessão, e é engraçado, tinha total sincronicidade, tem total sincronicidade, porque era a última sessão também de terapia de um grupo que fazia terapia de grupo. Eu sempre trabalhei com esse universo da psicologia, sempre gostei disso. Era um grupo que fazia muitas atrizes, acho que era psicodrama, né? Era uma sessão de psicodrama, a peça. E você reuniu um grupo, Laura Cardoso, Nívia Maria, Eti Fraser, né? São Paulo foi Laura Cardoso, Eti Fraser, Nívia Maria, Miriam Meller, Sônia Guedes, Gésio Amadeu, quem que eu estou esquecendo? Era um monte de gente. Gabriela Rabelo, tinha muita gente. O Silvio Zilber. E aqui no Rio, a Sueli Franco fez no lugar da Laura. E o Pitanga fez no lugar do Gésio Amadeu, que fazia de São Paulo. Foi um elenco maravilhoso. Mas sempre com esse olhar aí para as questões da psicologia que sempre me interessaram. Você teve também um trabalho pioneiro com Libras no teatro, de um filme que eu sou fã, né, Filhos do Silêncio, que no cinema foi com William Hurt, e você fez com Irene Ravache, né? Isso foi em 82.
Uma 1982. peça muito marcante. Era José Posse Neto, né? O Direção do Posse. E era isso, a história dos surdos, né? Da inclusão e a dificuldade da inclusão deles no universo. É um filme premiadíssimo. Uma atriz que era surda ganhou o Oscar de melhor atriz. A Irene também ganhou. Também. A peça, aliás, foi premiada, o Posse ganhou. Todo mundo ganhou prêmio lá. Foi uma das grandes produções também. Bom, queria agradecer muito por essa trajetória linda. A gente ficaria mais tempo falando só teledramaturgia, quantos personagens notaram. Vou lembrar mais uma coisa aqui. O Freud tem me trazido alguns bons encontros. Nós tivemos em Florianópolis agora, uma semana atrás. E uma semana antes de chegar ao Rio de Janeiro. Nossa segunda ida lá. E lá tem um teatro muito lindo, o Teatro Ademir Rosa. E tem um grupo de teatro há mais de 60 e tantos anos em Florianópolis, que é dirigido por Valdir Dutra. Valdir Dutra é um senhor de 83 anos de idade, também com a idade do Freud, que tem um grupo de teatro infantil há mais de 60 e tantos anos e continua produzindo e formando plateias lá em Santa Catarina, num trabalho heróico desses heróis brasileiros que não desistem e ficam fazendo, não deixam de fazer. Um grupo muito consistente lá. E sempre quando chega lá, nos encontramos e falamos, sabe? E ele foi ao teatro e veio ele guarda tudo, quando a gente vai, os programas e tal, quando ele teve no passado lá, ele veio com um cartaz de uma peça. Que nem eu tenho esse cartaz, e até eu mandei escanear, porque agora não tinha mais essa. Uma peça chamada Caixa de Sombras, que foi a minha primeira grande produção, em 1979. Nesse elenco tinha Lilian Lemertz, Edne Giovenazzi, Erson Capri, Marcos Frota no seu primeiro trabalho profissional. Opa, que bacana. Antônio Petrin, Sônia Guedes, Henriqueta Brieba, que ganhou o prêmio Molière na peça, cenários de Jane Rato, tinha Yolanda Cardoso, elencaço. E a peça, veja como as coincidências, né? Significativa, né? Tratava também dos temas explorado muito naquele período, foi muito famosa, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que falava sobre as questões da morte, de como lidar com a questão da finitude. E ela foi uma das primeiras grandes teóricas que trabalhou com isso no ramo da medicina. E a peça toda era sobre isso, sobre, mais uma vez, como nós estamos falando aqui, sobre as fragilidades humanas, sobre o sofrimento humano, como lidar com as questões existenciais. Então, como essa temática na minha trajetória, sempre esses temas vão me acompanhando. Interessante, né? Muito interessante. Bom, aquele convite para os amigos do Divã Cultural. É isso, gente. Nós vamos estar aqui, então, até 20 de outubro, sexta, sábado e domingo, sessões duplas no sábado. Creio que em breve vamos estar abrindo a sessão de domingo também, mas corram, porque os ingressos estão muito bem vendidos e assim, já estão bem adiantados para quase a temporada toda. Então, você que gosta de teatro, do bom teatro, vai ser um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra. Muito obrigado, viu? E até breve. Até breve.